Olá, tudo bem? Você está na leitura de Gênesis ao Apocalipse e hoje é a quinta leitura, quinto dia da nossa leitura. Nós vamos começar lendo Gênesis 19. Durante 15 minutos, leitura bíblica que pode transformar a sua vida. Já aproveita, dá um like aqui nesse vídeo, por favor, e compartilhe o nosso canal e convide seus amigos, familiares a esse desafio, ler a Bíblia toda 15 minutos por dia. Vamos lá? Gênesis 19. Ao anoitecer, dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto à porta da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro dele, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir seu caminho. Mas eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Tragam-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens. Eu vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí, e acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Vocês têm aqui mais alguém dos seus? Genros, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, porque pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-se levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. E o anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. E por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isto veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade, o que nela nascia na terra. E o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça,
como se fosse a fumaça de uma fornalha. E assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. E quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Lá, Ló habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, que deu o nome de Moabe, e este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Gênesis 20. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e de noite lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E respondeu-lhe então em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ela é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas as coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado contra mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? E Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. E Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde lhe parecer melhor. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata a seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. E Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e tudo que elas pudessem, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado.
E Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai se rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão e estava zombando de Isaque. Então Sara lhe disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. E Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. E na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele casou com uma mulher da terra do Egito. Ou casou, com uma mulher da terra do Egito. E por esse tempo Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você está morando com a mesma bondade com que eu tratei você. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido a nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: não receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. E por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. E assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque ficou comandante do seu exército. Voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor e o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. No dia 3º, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse os servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de ter adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado.
E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrancou Isaque seu filho, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então no céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azu, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu a esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Vamos até aqui, estamos em 16 minutos. Hoje completamos aí Gênesis 22. Então lemos de 19 a 22. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e convidar seus irmãos, amigos, parentes para que vocês façam a leitura bíblica. 15 minutos por dia que podem mudar a sua vida. Deus abençoe. Aproveito para lhe convidar a me seguir nas redes sociais. BP Rueda no Facebook, Instagram e também Twitter. BP de Bispo, B Bola Paulo, Rueda com R de Renascer. Deus abençoe ricamente.